Olá, boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Você, meu irmão, você, minha irmã em Cristo, você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Estamos aqui nesse espaço de tempo para juntos podermos compartilhar a palavra de Deus. E quero aqui nesta noite compartilhar uma palavra, a palavra do Senhor com você. Você que está aí, pegue a sua Bíblia, grife os versículos que vai aparecer no rodapé do vídeo, para que você possa fazer uma boa meditação na palavra do Senhor. Pois a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela discerne os pensamentos e as intenções do coração. A palavra do Senhor é uma bússola. A palavra do Senhor é um manual de vida. Aleluia. Abra sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 14, no verso 27. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: tende coragem, sou eu, não temais. Jesus fala essas palavras nesta passagem, logo depois da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus ordena aos seus discípulos que vão dentro daquele barco e passem para outra margem, passem para o outro lado do rio, porque Jesus estava despedindo-se das multidões que ali estavam. E depois que Jesus se despede delas, agora ele vai orar. E a Bíblia diz que o barco que estavam os discípulos já estava bem longe, mas bem longe mesmo. E se levantou um vento que era contrário e açoitava aquele barco de uma forma que era uma tempestade que era fora do normal. E Jesus ele vai ao encontro dos seus discípulos e ele vai caminhando sobre as águas. E quando os discípulos veem de longe, eles pensam que é um fantasma. Para você ver o tamanho do medo que eles estavam sentindo ali. E Jesus diz: tenha coragem, sou eu, não temais. E Pedro diz assim: se é o Senhor, deixa-me ir até onde o Senhor está. E Jesus diz: venha. E Pedro sai do barco e começa a caminhar sobre as águas. E Pedro, olhando para Jesus, está caminhando sobre as águas. E quando ele começa a perceber o vento, ele começa a ter medo e começa a afundar. E Jesus rapidamente estende a mão e levanta ele e diz: homem de pequena fé, por que tu duvidaste? E Jesus entra no barco com ele. E tudo cessa. Aquele vento que era forte, aquela tempestade que era forte se acalma. E eles dizem: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Aleluia. Você vê que quando Jesus ordenou para que eles fossem, veio uma situação contrária. Mas por meio da situação contrária, o Senhor estava lá. E disse: não temas, sou eu. E quem sabe o Senhor já te ordenou a fazer algo. E por você obedecer aquilo que o Senhor te ordenou a fazer, tem se levantado uma grande situação contrária. Assim como se levantou este vento que era contrário, essa tempestade que era contrária.
Porque a Bíblia diz, este vento era contrário e açoitava aquele barco. E quem sabe seja você esta pessoa que por obedecer tem se levantado situações contrárias. E neste momento você tem olhado e parece que as coisas não têm possibilidade, porque os discípulos naquele momento estavam amedrontados. Estavam com tanto medo que quando viram Jesus de longe pensaram que era um fantasma. E quando Jesus ele fala, tenha coragem, o Senhor ele está falando conosco. Tenha coragem. Sou eu, não temais. Mediante a todas as situações contrárias que se levantem contra as nossas vidas, o Senhor está no controle de todas as coisas. Pois fiel é o Senhor quem prometeu. Quando o Senhor ele ordena, ele já se encarregou de todas as coisas. E por meio de toda essa situação contrária, o Senhor está. Por meio de tudo isso, o Senhor está. Porque ele diz assim, quando passar pelo fogo, o fogo não te queimará, e nem a chama arderá em você. Quando passar pelas águas, elas não te afundarão. Quando passar pelos rios, eles não te submergirão, porque eu estou contigo. O salmista bem escreveu quando disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. Independente de qualquer coisa, eu sei que o Senhor está comigo. Esta é a certeza. E você vê que neste momento que Jesus fala isso, tenha coragem, sou eu, não temais. Pedro disse, se é o Senhor, deixa-me ir até onde o Senhor está. Jesus diz, venha. E Pedro anda sobre as águas. Enquanto ele está olhando para Jesus, ele está andando sobre as águas. Mas ao perceber a força daquele vento, uma distração, levou ele a ter medo e ele começou a afundar. Então, enquanto nós olhamos para Jesus, nós caminhamos sobre as águas. Nós vencemos as adversidades. Mas quando nós olhamos mais para as adversidades, começamos a sentir a sensação deste vento que é forte. E começamos às vezes a ter medo. E muitas das vezes afunda. E o Senhor disse, por que tu duvidaste, homem de pequena fé? Enquanto ele estava crendo, enquanto ele estava vendo, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. Mas ao perceber o vento, sabe por quê? Quando se atinge um nível mais elevado, quando se está em alto mar, a profundidade é grande, a pressão ainda é maior, os ventos são mais fortes, o perigo sempre vai ser iminente, mas maior do que tudo isto é o Senhor. Aleluia. Maior do que tudo isto é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então, mediante a tudo isso que tenha se levantado, uma situação contrária, que você olha e não sabe nem como resolver, e você olha e nem sabe como fazer, não se esqueça, Jesus está no controle de todas as coisas, porque foi Ele quem já determinou, vai. Ele já se encarregou de tudo.
Ainda que toda a situação seja contrária, Ele vem caminhando sobre as águas. E aqueles que é ousado, assim como Pedro, se é o Senhor, deixa-me ir até aí onde o Senhor está. Jesus diz, venha. E Ele vai. Quando nós estamos olhando para Jesus, quando nós estamos olhando para Cristo, a gente vencemos todas as adversidades. Mas um pouco que deixamos de olhar para Jesus, percebemos a dimensão das coisas que estão acontecendo à nossa volta e começamos a sentir essa sensação de medo. Mas nesta noite, você que ouve esta palavra, mediante a tudo isso que tenha se levantado o contrário, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, porque maior do que tudo isto é o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra, o Rei do universo, o Senhor Jesus Cristo, que tem um nome que está acima de todos os nomes, nos céus, na terra e até embaixo da terra. E no nome de Jesus, todo joelho tem que se dobrar e toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Fique com esta palavra no seu coração. Tenha coragem, não tenha medo, porque é o Senhor. Amém.